na trajetória do caminho dos filhos de Israel pelo deserto. Eles tinham que estar seguindo a coluna de fogo, a qual os estava guiando por meio do profeta Moisés, e o sinal também que tinham quanto a continuar sua trajetória era quando a coluna de fogo se levantava do tabernáculo e se movia. Era preciso seguir a coluna de fogo, que na noite os iluminava, e no dia, quando se detinha essa nuvem que os cobria do sol, pois eles se detinham, e quando seguia era preciso seguir, continuar. Ou seja, que não podiam seguir, continuar pela sua conta, eles, no caminho para a terra prometida, mas que tinham tudo uma ordem estabelecida por Deus, por meio da orientação do Espírito de Deus, do anjo do pacto, no meio do povo hebreu, encabeçado por Moisés. E depois que Moisés se foi, Deus continuou atuando como sempre ele tinha atuado, por meio de um homem, e nesse caso era Josué. A orientação divina para continuar a trajetória para a terra prometida. Quando eles se detiveram ali, e Josué disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Vejam, houve uma orientação divina que o povo hebreu tinha que seguir e que escutar essas diretrizes, esses sinais que Josué, no tempo de Josué e no tempo de Moisés, estavam sendo mostrados por Deus por meio dos seus profetas. É como quando a pessoa pega uma estrada feita pelo homem, um atalho, vamos dizer, que preparam às vezes para cortar caminho, mas que não estão estabelecidos pela lei do governo, e são estradas provisórias que fazem para cruzar de um lugar ao outro, para chegar a certo lugar, o qual se chega pela estrada principal estabelecida pelas leis. E prepara essas estradas, e muitas vezes é muito mais curto o pedaço, mas muitos perigos. E recordo uma vez quando estávamos indo para um lugar, e eu disse ao irmão William: olha, por aqui é mais perto. E me disse: não, vai pela estrada principal. E aí esteve me falando certas coisas correspondente ao programa divino, e aí entendi, compreendi muitas coisas, as quais ele estava me mostrando com essa forma simples das estradas. E uma delas era, veja, quando a pessoa pega ou vai por uma estrada que seja encurtada e feita pelo ser humano para chegar a certo lugar, aí há certos perigos, e não há sinais para prevenir esses perigos. Por exemplo, quando a pessoa vai pela estrada principal, há sinais que dizem parem, outros que dizem uma flecha, que há uma curva fechada para outro lugar, e outra que há uma flecha ou um desvio com muitas curvas. Outra que diz ceda, ou seja, de ceder passagem, e inúmeros sinais, os quais nas estradas que são atalhos não há. E quando a pessoa está nesses atalhos, onde se supõe que há um pare, como não está o sinal de trânsito aí, a pessoa pode seguir direto, e que na frente haja um precipício, e por aí se vai. Quando é preciso deter, parar. Igual que
Da mesma forma que na parte quando há uma curva fechada e como quando a pessoa está na estrada principal, a pessoa vê esses sinais e toma precaução, sabendo, conhecendo o que esses sinais indicam que há uma curva fechada, pode ser à esquerda ou à direita. E a pessoa vai com precaução, mas nessas estradas que são provisórias, não está o sinal. E há uma curva fechada que se aproxima rápido, e a pessoa vai na velocidade e não freia. Pode seguir direto e pode bater numa árvore se não vê, se for de noite, ou pode haver um precipício. Vejam. E todas essas coisas no programa divino são necessários esses sinais para não se adiantar e não tropeçar no caminho rumo à terra prometida. Porque quando é preciso deter, quando a coluna de fogo se detém, já há um sinal de pare e é preciso deter. Não se pode continuar, porque não conhecem o caminho. Assim como que não conhecem o caminho, os que entram nessa estrada de atalho vão tateando ou às cegas, sabe que por essa estrada disseram que chega a certo lugar, mas vão às cegas buscando para ver onde é. Se há uma curva, se há uma lombada, se há uma montanha, e se depois tem uma baixada e inclinada. Então, se não sabem o caminho, não conhecem o caminho, não há um sinal de trânsito que os guie com segurança, para o seu destino, pois podem cometer muitos erros e até podem perder a vida, tanto quem guia como os que vão no carro. Ou seja, que a responsabilidade daquele que guiar um passageiro nesse carro quem vai dirigindo, indo por essa estrada, encurtando o caminho para chegar até o lugar, é responsável desses que vão no carro, podendo ir pela estrada principal, onde estão todos os sinais de trânsito. Que se atrasa um pouco mais, bom, pois é melhor seguir as leis e os sinais de trânsito e chegar seguros. Assim é também no programa divino e assim foi no tempo de Moisés, quando saíram rumo à terra prometida. E cada ministro é responsável de guiar o seu povo, que Deus lhe colocou para pastorear, guiá-los pela estrada principal, com os sinais que Deus já tem para mostrar ao seu povo através de um profeta, para levá-los a essas promessas que ele tem para o tempo que correspondeu viver. Esse ministro e essa congregação, e assim em todas as congregações. E em nosso tempo também é responsável o ministro de não levá-los por um caminho de atalhos onde podem perder a vida. Ou seja, a vida no campo espiritual, que é a última morte que ocorre já antes de sair do Egito nessa liberação. Morte espiritual morte física foi a última e aqui é a morte espiritual. E então está depois a morte no lago de fogo. Ou seja, que temos que ter muito cuidado de guiar o povo por caminhos de atalhos. Por isso, Deus teve em cada era e em cada dispensação mensageiros, profetas, para guiar o povo às promessas que tem para cada tempo. A estrada que nos leva à terra prometida. Podemos colocar esse tema dessa conversa assim simples, na qual vemos que Deus tem sempre uma ordem para cada coisa e como nessa forma simples assim podemos mostrar como Deus atua também no programa que Ele está realizando. Que Deus os abençoe e Deus guarde a todos.